A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje vamos começar mais um episódio de Libras Sinais de Vida. Hoje nós estamos num formato um pouco diferente, mas calma que os irmãos vão entender o porquê. Lembra que nós comentamos sobre o louvor Ageu? Muitos irmãos pediram, Priscila, por favor, traz o louvor Ageu para a gente conseguir entender como é que faz essa interpretação. Então, hoje, nós vamos passar o texto de Ageu, porque ele é baseado na palavra. Então, nós vamos trazer o contexto, as profecias e como que ficaria uma possível tradução. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre o louvor Ageu. Mas antes da gente começar as explicações, já vou pedir para os irmãos fazerem aqueles 3C: comenta, curte, compartilha e se inscreva no canal da Igreja Cristã Maranata. E você que está nos assistindo pela TV Manaim, pode também. Vai lá, entra, curte, revê outros episódios. Fiquem à vontade para comentar de onde os irmãos são e as sugestões de louvores ou texto da palavra que os irmãos também querem que a gente possa aqui para os irmãos aprendermos juntos. Amém? Então vamos lá. Ageu. Então nós vamos começar. Vou ler o texto, a qual é a referência, que fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez. Daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar, e farei tremer todas as nações, e virão as coisas preciosas, isso é uma tradução, mas também está aí, virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá? Vamos para a gente conseguir compreender melhor. Vamos entender a contextualização do que estava acontecendo. Por que que o profeta Ageu escreveu isso e qual era o contexto que Israel estava vivendo. Vamos lá. Está em Ageu 2. E está dizendo assim: no sétimo mês, o 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, falando com Ageu. Aí ele fala assim, porque ele chama Zorobabel, né? Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, sumo sacerdote. Fala ao povo, o restante do povo, que há entre vós que tendo ficado, ó, vamos prestar atenção, no tendo ficado, nessa parte da contextualização, ó, quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória. Como assim? Que primeira casa? Que primeira glória? Aqui, o povo de Israel estava voltando do exílio, que aconteceu de Babilônia. Quando eles foram para a Babilônia, presos, escravos, Nabucodonosor destruiu o templo. Lembra do templo de Salomão? Com toda a sua glória, toda a sua riqueza que o templo foi construído. E ali, Nabucodonosor destruiu. Quando começou as reconstruções do muro, começou a voltar Jerusalém, precisava-se também reconstruir o templo. Só que o templo a qual eles iriam reconstruir não era tão igual quanto o templo de Salomão. Vamos ver. Fala assim: quem há entre vós tendo ficado, viu esta casa sua primeira glória? Quem entre vocês que viu aquela casa, não viu como era resplandecente, como era maravilhoso aquele templo? E como veste agora? E como que você está vendo agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Não é esta comparada, então aquela é bem melhor do que este agora. O Senhor está confirmando realmente a glória que tinha do templo de Salomão, as riquezas, o ouro, a prata, os adornos, era bem melhor do que o que o povo estava diante ali. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Então, o Senhor, ele já tinha feito ali as suas promessas, que desde a época da saída do Egito, de que o Senhor estaria com ele. E era para eles se esforçarem. Então, a ordenança era: esforça-te. É verdade que houve, mas esforça-te porque haveria uma promessa. E vamos ver que é a promessa, as profecias que está no louvor. Vamos lá? A profecia para Israel. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E aí, seria aquela promessa a qual abalaria toda
a criação. A gente vai ver que promessa é essa. É uma profecia que o Senhor traz para Israel. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, o Senhor ele começa a relatar a primeira vinda do Senhor Jesus. Olha, prestem atenção no versículo. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória. Nós vamos ver depois que esta casa, lá no versículo 9, fala bem assim: a glória desta última casa, que é a mesma casa. Então, a última casa. Qual seria a última casa? A última casa é o Senhor Jesus, ele é o templo a qual a glória, ele veio para dar paz a Israel. Ele não passa, quando ele está, que ele veio como homem, ele passa, ele vê o templo e fala: derrubarei este templo e reerguerei em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo. Então, o templo a qual esta glória excederia a primeira, que foi o templo lá de Salomão, é o próprio Senhor Jesus mostrando ali já pelo poder que há nele a sua morte e ressurreição. A glória seria a morte e a ressurreição dele. Então vamos lá. E ele enfatiza, fala bem assim: minha é a prata e o meu é o ouro. Por que que ele enfatiza? Porque ele está querendo deixar bem claro que por mais que o templo de Salomão tinha prata, ouro, adornos, tinha tudo perfeito, ele era o que controlava todas as coisas. Tudo que tinha lá é meu, eu que tenho. E ali também a gente já sabe profeticamente, já trazendo o poder e a redenção, prata e ouro, poder e redenção. Então, o Senhor ali já estava profetizando a primeira vinda do Senhor Jesus, porque ele veio para dar paz. Por quê? Ó, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Nós já vimos isso. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele veio para trazer paz. Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele veio como homem, o principal motivo dele foi a questão de trazer a paz para Jerusalém, para o povo que tanto pedia a Deus, porque vivia de guerras e guerras. E como é que a gente consegue entender de que é a primeira vez do Senhor Jesus aqui? Lembra que o Senhor Jesus, quando ele chega montado no jumentinho? E aí nós temos as profecias, tanto no Velho Testamento como também em Gênesis, que fala sobre isso. Ó, vamos ver. O jumento como símbolo da paz. Normalmente na palavra, quando a gente quer trazer sobre guerra, sobre batalha, a gente fala de cavalo, não é? Que traz o símbolo ali de guerrear. O jumento traz a simbologia da paz. E lá em Zacarias 9, 9 a 10, fala assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, o justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre o jumentinho, filho da jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz aos gentios, e o domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então a gente vê de que o Senhor ele veio para acabar com as guerras e dar a paz que o povo de Israel tanto pedia, que era o rei que governaria em paz. Então, também quando a gente for parar para ver, lá em Gênesis, antes ainda de a gente chegar nos profetas menores, em Gênesis, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, as 12 tribos, ele chega na tribo de Judá, que é da genealogia do Senhor Jesus, ele chega e tem a profecia que fala assim: o cetro não se arrederá de Judá, haverá reis em todo o período em que a tribo existisse, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos, já trazendo o Senhor Jesus. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele levará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Lavará, perdão. Então a gente já vê que aqui em Gênesis, quando Jacó ele vai dar a bênção ali, ajudar, ele já profetiza o Senhor Jesus. Aqui a gente vê vários elementos, não só a questão da paz do jumentinho, mas a gente vê o sangue de Jesus, ele lavará a sua roupa no vinho, a sua capa em sangue de uvas, então a gente vê várias profecias do Senhor Jesus aqui. Amém? Então, primeiro entendimento, a profecia para o povo de Israel, viria o rei.
esse Senhor dos exércitos, por mais que seja de exército, mas ele viria para a paz. Então, este rei viria, que é o Senhor Jesus, como Messias, a primeira vez que ele veio. Mas também, no mesmo, para a gente conseguir trazer a tradução do louvor. Isso é para a gente conseguir fazer a melhor escolha para traduzir o louvor. Nós também vemos a profecia voltada para a igreja. Porque quando a gente fala assim, desejado das nações, a gente já vê de que o Senhor, ele veio também para os gentios. Em todo o tempo a gente viu a profecia voltada a que o Senhor Jesus viria, nasceria o rei, ele estaria aqui. Mas também ele está voltado também para a igreja, todo aquele que crê. E aí identificamos que todo o projeto, que toda a glória não seria somente para Israel, mas também para todo aquele que cresce no Senhor, que quisesse essa salvação. Com a primeira vinda do Senhor Jesus, todo o projeto de salvação foi cumprido nele. Então o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mandou o seu Espírito Santo, a qual nos guia até hoje, até o dia do arrebatamento. Então o projeto foi cumprido nele, o projeto de salvação foi cumprido. Tanto que a palavra ela é toda centrada no Senhor Jesus. O projeto de salvação é no Senhor Jesus. Lá em Hebreus fala bem assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Lembra que lá em Ageu ele falou: farei tremer a terra, o mar, que é a terra, que é a criação. Ele agora promete, ele promete o quê? Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que se pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Vamos traduzir isso daqui. O que Hebreus está querendo dizer? Isso tudo está em Hebreus. Até a explicação as palavras ainda uma vez, está em Hebreus. Os irmãos podem abrir. Está em Hebreus capítulo 12, versos 26 e 27. Quando ele fala bem assim, as palavras ainda uma vez indica a remoção do que pode ser abalado. Isto é, tudo o que aconteceu, desde a criação até o fim, porque a eternidade tudo já aconteceu, tudo teve um propósito. Tudo veio da ordenança de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Como assim? Porque tudo que está nessa terra pode ser abalado. A árvore, ela pode crescer linda, mas eu posso ir lá e modificar ela quando eu corto. Então, tudo pode ser abalado, tudo pode acontecer aqui neste lugar. Então, ele está querendo dizer o quê? As palavras aí de uma vez indica que tudo que pode ser abalado, isto é, tudo que aconteceu, deveria acontecer para o quê? Para que as coisas que não são abaladas, elas permaneçam. O que que não pode ser mexido? Jesus virá, independente de todas as coisas. Se eu creio ou não, Jesus virá. Se a árvore é bonita ou feia, Jesus virá. Então, de qualquer forma, Jesus virá. Ele virá como homem, como veio, e ele virá como ladrão para levar a sua igreja. Ele também virá. Então, todas as coisas que estão acontecendo provém para que Jesus virá. Veio a primeira vez e virá no arrebatamento e virá a segunda vez. Amém? Então, nós vemos aqui duas profecias. Uma voltada para Israel, quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez, e nós agora que aguardamos o Senhor Jesus para nos arrebatar. E aí a gente lembra bem assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passarão. Lembra? Está lá em Mateus. E aí a gente vê, e hoje vivemos a esperança da nossa maior promessa, que é o arrebatamento, né? E por que que a gente está falando isso? Porque ele fala que também o céu, lembra lá em Hebreus, que fala assim, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Então, se abalará o céu, está trazendo o arrebatamento. Então, um dia que aqui nessa terra tudo aconteceu, o Senhor Jesus veio e também o céu também, ele vai ser abalado. Ele vai ser abalado quando os anjos vier para nos levar. E aí, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ver o que João relatou lá em Apocalipse, sobre o templo. Lembra que a gente está falando o tempo todo do templo? E João falou assim, Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
e a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então aqui a gente vê que o templo, a qual Ageu profetizou lá atrás, que essa glória permanece, é o nosso Deus, é o Senhor dos Exércitos, é o Cordeiro. E nós podemos identificar ainda que a gente só alcança essa luz que ilumina a eternidade, essa luz que brilha mais que o sol, se a gente for pelo Senhor Jesus, porque ele fala bem assim: "E o Cordeiro é a sua lâmpada". A lâmpada é o quê? É o que conduz a energia para iluminar. Então como é que eu alcanço essa luz? Pelo Senhor Jesus, que é a nossa única salvação. Amém? Vamos agora para a possível tradução. Eu vou ler aqui e no além das palavras, nós vamos ver o louvor sendo interpretado. Vamos lá. O louvor. Ainda uma vez daqui a pouco. Essa pequena frase. Em libras, tá? Vou falar em libras. Em librês, como diz muitos. Passado, profecia, breve, Deus ação, acontecer. Este acontecer é o sinal de acontecer assim. Não é o sinal de acontecer. Então ficaria no passado, uma profecia, pode fazer até o acontecer ontem, o acontecer, ó, breve. Isso no passado, teve uma profecia que iria acontecer breve. E essa profecia ia fazer o quê? Todos os céus, toda a terra, todos os povos, ia perceber que o rei maior, vamos trazer o exaltado, ele viria, ele nasceria, ele viria para essa terra. E este mesmo rei é o Senhor que prometeu. Prometeu o quê? De que ele mesmo é que daria toda a glória, é ele que teria todo o poder, comparado com a salvação que ele veio para dar. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Vamos lá. E aí volta, minha é a prata e o meu ouro. Fala, terra, tudo eu controlo. Não vou trazer aqui a questão da prata, do ouro, não. A gente vai engloberar tudo de que o Senhor ele é o controlador de todas as coisas. Ele detém todas as coisas. E aí agora fala assim, e a glória desta casa, nós vamos começar com o passado. Lá no templo, aí nós vamos fazer a menção do templo, que é do templo lá de Salomão. Que a glória só poderia ser dita uma vez, quando o sumo sacerdote entrava no templo para ofertar ali uma vez no ano. Então a gente pode trazer essa menção. A glória e poder só uma vez? Não. Mas agora eu aqui, agora já vai trazer o Senhor Jesus mostrando ele, que ele aqui, ele é a glória e ele tem acesso ao poder todos os dias. Então, e fazer sempre a comparação de que eu sou o Senhor, eu que prometi. Depois a gente bota no coro que já foi passado. Amém? Então, o louvor ageu é isso, trazendo contexto, profecia para Israel e a profecia para a igreja, para que a gente consiga fazer a melhor tradução possível. Vamos para o nosso vamos praticar? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? E aí, vamos praticar? Vocês aprenderam um pouco sobre o louvor ageu e agora vamos ensinar os sinais referentes a este louvor, que vai se encaixar com uma possível tradução do louvor ageu. Não tem sinal para ageu, então espera um pouquinho que a gente vai pensar e o Senhor vai nos ajudar a pensar num sinal para o ageu. Passado. Ó, a mão aberta, simulando para trás, passado. Tem outro também. Antigamente. Sinal. Ó, igual de dinheiro, que a gente simula dinheiro. E a gente vai utilizando a boca, ó, a expressão facial. Trazendo para trás também, antigamente. Breve. Sinal. Olha o movimento. A letra F faz um breve movimento para frente. Cuidado para não confundir com o futuro. Qual o sinal de futuro?
Futuro é uma coisa contínua. Não tem um movimento tremendo a mão. Breve já tem esse movimento. Breve. Futuro, ok? Ação, sinal. Ação, de agir. Ó, eu estou agindo, uma ação vindo de mim. Agora, quando Deus age, a gente pode utilizar somente uma mão. Deixa o sinal de Deus parado e faz o sinal de ação. Deus agindo. Todos. Sinal, ó. A mão aberta, no final para frente. Todos. Todos. Também tem outro sinal, ó. Em T, tudo ou todos. Trazendo ali pessoas, mostrando várias pessoas. Então vamos repetir. Todos, tudo ou todos também, e quando são várias pessoas, todos ali, de pessoas. Povos. Configuração em P. E faz esse movimento. Fácil, né? Fiquem tranquilos que vocês vão conseguir aprender. Povos. Perceber. Olha, o sinal em V e vai fazer esse movimento, ó. Percebendo, eu estou percebendo alguma coisa. Ou a gente utiliza para os surdos, como é visual, a gente traz a configuração de mãos, ó. Aí acrescenta o dedão próximo aos olhos, que ele está percebendo. Ou quando é um ouvinte, como é som, ele percebeu quando ele escutou algo, alguma coisa, tipo, eu percebi. Olha lá, eu captei uma palavra, então eu percebi. Então, traz esse sentido também. E quando Deus nos observa, ó, quando nos percebe também. Ou quando eu olho para mim mesmo, eu também trago nesse sentido. Quando a gente vai se examinar novamente. O sinal de percebeu, trazendo para algo mais visual, quando é um ouvinte, quando Deus está nos olhando, está nos percebendo, e quando eu estou me autoavaliando. Amém? Exaltado, sinal. Ó, as duas mãos, exaltado. Por quê? Porque Deus está acima, Ele é superior. Prometer, sinal, a mão aberta, na boca, abrindo a mão para frente. Prometer. Templo, configuração de mão é essa. Igual casa. Templo, nesse movimento. Trazendo visual ali a casa. A geometria de uma casa. Templo, ok? Comparado. Quando eu comparo algo com o outro, ó, uma mão comparado com a outra, comparado. Cumprir. Expressão. Cumprir. Essa configuração de mão também, ó. Cumprir de acordo que foi cumprido ou a promessa que foi cumprido. Amém? Aprenderam? A paz do Senhor Jesus. E aí, viu os sinais? São os sinais que estão aqui no louvor. Então, nós vamos passar novamente agora no Além das Palavras para que os irmãos possam ver como que ficaria a tradução do louvor. Vamos para o nosso Além das Palavras?
E aí, assistiu, viu, tá com dúvidas, tem dúvidas: "Priscila, não entendi essa parte, consegue explicar melhor?". Manda pra gente, comenta aqui embaixo. E também deixa a sua sugestão, opinião sobre temas, louvores, palavras que os irmãos queiram que a gente traga aqui, nós vamos estudar junto e vamos aprender junto. E aquilo que os irmãos alcançaram, que eu talvez não alcancei, na gente nos estudos não alcançamos, mas o irmão teve uma experiência com o Senhor, alcançou algo a mais, conta pra gente. Traz pra gente, a gente também quer compartilhar com os irmãos quer viver junto com os irmãos essa experiência. E assim nós nos despedimos a todos e agradecemos por estar conosco até aqui e até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.